Bom, pessoal, boa noite. Então, hoje a gente vai continuar nossa aula de tecido conjuntivo. Demos uma pequena introdução na semana passada, falamos de uma maneira bem geral da classificação do tecido conjuntivo, e hoje a gente vai falar sobre a citologia do tecido conjuntivo, as células do tecido conjuntivo. Quê? Então, vamos lá. Quê? Então, vamos falar, de uma maneira, não de todas, porque algumas células que eu falei para vocês na semana passada, que o tecido conjuntivo ele tem algumas variedades especiais, de tecido conjuntivo, como, por exemplo, tecido sanguíneo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso. Então, nessas células eu vou falar quando a gente for falar nesses respectivos tecidos. Tá? Por enquanto, aqui o que eu vou falar é do tecido conjuntivo propriamente dito. Vou falar aí de umas 3 ou 4 células que são mais importantes neste tecido propriamente, tecido conjuntivo propriamente dito. E a primeira célula que a gente vai falar é do macrófago. Macrófago, se a gente for traduzir ao pé da letra o nome dele, macro é grande, fago é comer, fagocitar. Então, o macrófago seria um grande comedor, no nosso tecido conjuntivo. E ele tem esse nome, macrófago, porque ele realmente é uma célula muito grande em comparação às outras células. Tá? E esse macrófago é uma célula de defesa do nosso tecido conjuntivo. É ele quem toma conta do tecido conjuntivo. É ele quem está sempre de prontidão para poder eliminar qualquer patógeno ou para poder participar da eliminação de qualquer patógeno, ou até, nos casos do processo inflamatório, esse macrófago ele acaba limpando o tecido dos restos de células que morreram, e que acabam ficando no tecido conjuntivo. O nosso macrófago ele é uma célula grande, tá? Ele apresenta um núcleo central e bem desenvolvido, um núcleo claro, o que indica uma atividade muito grande dessa célula, e ele emite pseudópodes, que são aqueles falsos pés, fazendo com que ele tenha um desenho irregular, cheio de prolongamentos do citoplasma. Esses pseudópodes, vocês vão ver no próximo slide, no outro slide, eles têm a função de aprisionar, de envolver o patógeno ou o corpo estranho que está no tecido conjuntivo. Então, dentro dele, eu tenho o citoplasma dessa célula, ele é repleto de lisossomos, tá? Que são o quê? Que são vesículas que contêm enzimas dentro delas. Se ele faz a digestão, se ele faz a limpeza do tecido conjuntivo, se ele é responsável por fagocitar os corpos estranhos, os micro-organismos, ele precisa ter no citoplasma dele uma quantidade muito grande de lisossomos com enzimas que vão destruir esses corpos estranhos, esses patógenos, enfim. Então, olha aí, o nosso macrófago, ele é o que é uma célula irregular, que apresenta prolongamento citoplasmático, aqui uma projeção, no microscópio, tá? Uma colorização aí, um desenho em 3D de um macrófago. Tá? Então, eu tenho aqui o macrófago e tem os prolongamentos do citoplasma dele, tá? Que servem para englobar o corpo estranho. Olha que nesse esqueminha, ele representa bem o que o macrófago faz, O macrófago, ele é uma célula grande, e quando ele está na presença de um patógeno, ele começa a emitir pseudópodes, ele começa a prolongar o seu citoplasma em direção
ao patógeno, né? Reconhece este patógeno, interage com este patógeno, e aí ele começa a formar uma estrutura que vai englobar o patógeno dentro dela. Ele começa a realmente fagocitar esse patógeno. Essa estrutura que vai envolver o patógeno é chamado de fagossomo. Fagossomo, né? E dentro deste fagossomo, o meu macrófago, olha aí, ó, vai jogar as suas enzimas lisossomais. Então, ele engloba primeiro o patógeno, forma uma estrutura, né, um vacúolo, que a gente chama de fagossoma, e dentro desta estrutura, né, deste vacúolo, ele começa a liberar as enzimas lisossomais do seu citoplasma. E aí essas enzimas vão digerindo este patógeno, né, vão destruindo este patógeno. O que ele consegue aproveitar, ele aproveita para ele mesmo. O que ele não consegue aproveitar, ele elimina, né, nos vasos sanguíneos, para depois ser eliminado do tecido conjuntivo, né? Então, olha, ele é uma célula que faz fagocitose, né? E tem a responsabilidade de manter o tecido conjuntivo limpo, qualquer tipo de micro-organismo ou qualquer tipo de corpo estranho. Diga-me uma coisa, alguém tem, como é que se diz, tatuagem? Foi uma pergunta. Sim. Sim, A professor. Lidiane tem, a Fernanda tem, a Gabriela tem. A Ariane tem, isso, né? Então, olha só, Maria Eduarda também, né? Então, o que que acontece? Sempre que você vai fazer uma tatuagem, né? Sempre que você vai fazer uma tatuagem, o que que você está fazendo? Você está colocando tinta, né? Uma micela de tinta, um pedacinho bem pequenininho de tinta, lá no seu tecido conjuntivo, né? Então, o que que acontece? Tá? Sempre que você faz a tatuagem, o tatuador coloca lá no seu tecido conjuntivo uma micelinha, um pinguinho de tinta. Essa tinta, ela não faz mal para você, mas no tecido conjuntivo, essa tinta ela é reconhecida pelo macrófago como um corpo estranho. Então, isso aqui que você está vendo nesse esquema aqui, ó, só substitui o patógeno pela tinta da sua tatuagem. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ele fez aqui nesse exemplo, né, com o patógeno. Ele vai chegar perto da micela, né, da tinta que foi colocada, né, no seu tecido conjuntivo, ele vai reconhecer essa tinta como algo que não é natural do tecido conjuntivo, ele vai englobar essa micela de tinta e vai tentar destruí-la, vai jogar enzimas em cima dela. Porém, pessoal, fecha o microfone aí, por favor. Porém, né, o que acontece é que essas enzimas dos macrófagos, elas têm a capacidade de destruir estruturas biológicas. E a tinta da tatuagem, ela não é biológica, ela é uma estrutura, uma substância química. Tá? Então, quando o meu macrófago engloba a micela de tinta, o pouquinho de tinta, ele começa a tentar digerir. E a tinta não vai digerir. Ela vai o quê? Ficar ali no tecido, né, dentro do macrófago. Aí esse macrófago, ele vai tentar, até a morte dele, destruir essa micela de tinta. Só que ele não consegue, né, porque ele só consegue destruir material biológico.
E aí o que vai acontecer? Esse macrófago ele vai morrer com a micela de tinta dentro dele. E aí o que acontece? Célula morta não deve ficar no tecido conjuntivo. Vem outro macrófago e engloba esse macrófago que tem dentro dele uma micela de tinta. O que vai acontecer? Vai jogar as enzimas lisossomais, o macrófago, por ser uma estrutura biológica, vai ser composto, mas a micela de tinta não. Vai ficar dentro desse outro macrófago. E isso vai se suceder até, né, o final da sua vida. Por quê? Porque lá no lugar onde você colocou a sua tatuagem, onde você fez a sua tatuagem, se eu fizer uma biópsia hoje, o que eu vou ver é uma quantidade absurda de macrófagos tentando fagocitar a sua tatuagem. Por isso que de tempos em tempos a tatuagem precisa ser retocada. Ela vai perdendo a cor, ela vai perdendo a vivacidade. Né? Por quê? Porque as micelas de tintas elas são englobadas pelos macrófagos e aí fica jogando, né, essas enzimas em cima e a tinta vai perdendo a vivacidade. Aí o que acontece? Quando a tatuagem já está, né, sem graça, sem cor, você vai lá e coloca mais tinta dentro, né? Você retoca a tatuagem. E aí o que vai acontecer? Novos macrófagos vão chegar até lá para poder fagocitar essas novas micelas de tinta. Então, quem tem tatuagem está nesse processo de fagocitose repetidamente. Né? Ele entra em looping nesse processo, porque ele sempre vai tentar destruir e nunca vai conseguir destruir essa micela de tinta. Tá? E aí vocês ficam aí com a tatuagem perdendo a cor com o passar do tempo. Vamos para outra célula agora, uma célula que apresenta duas situações de metabolismo. É uma célula jovem que sintetiza muita substância e quando ela fica adulta, ela deixa de sintetizar e apenas se mantém viva no tecido conjuntivo. Né? Essa célula é o fibrócito, que quando jovem recebe o nome de fibroblasto. A terminação blasto indica que é uma célula jovem e que tem a função de secretar alguma coisa. Então, um fibroblasto é uma célula jovem que secreta fibra, no caso aí, fibra colágena, fibra reticular, fibra elástica. Né? Se fosse um osteoblasto, seria uma célula jovem que secreta matriz óssea. Um condroblasto seria uma célula jovem que secreta matriz cartilaginosa. Então, essa terminação blasto indica que esta célula é jovem e, portanto, muito ativa. É diferente do fibrócito, que é uma célula adulta já, que já teve a sua fase de fibroblasto e que, quando cresce, fica quiescente, ela fica quietinha no tecido conjuntivo. Tá? E aí o que acontece? Esta célula, este fibrócito, sempre que há necessidade, ele pode voltar a se transformar em um fibroblasto e voltar a secretar a matriz, que aí no caso é o colágeno. Essa célula aí, o fibroblasto, ela é responsável pela síntese de colágeno das nossas cicatrizes. Então, quem tem cicatriz, essa célula aí, quando você se machucou, quando você lesionou o tecido conjuntivo, essa célula que estava lá no tecido conjuntivo, na forma de fibrócito, ele se transformou em fibroblasto. E aí, o que ele fez? Secretou uma quantidade muito grande de colágeno, que se transformou na cicatriz daquele ferimento. Então, é uma célula
que na maioria das vezes ou está de um jeito ou está de outro jeito. Ou está na sua forma inativa, no caso, né, menos ativa que é o fibrócito, ou está como uma célula muito ativa, que é o fibroblasto. Nós, indivíduos adultos, né, nós temos pouquíssimos fibroblastos ativos. A maioria das nossas células são do tipo fibrócito. E elas só voltam a se transformar em fibroblasto, né, se nós tivermos uma lesão de tecido conjuntivo. Se nós tivermos um corte, um ferimento muito profundo, que haja a necessidade de cicatrização. Tá? Então, essa célula, ela acaba se transformando ou mudando a sua atividade de fibrócito para fibroblasto. Então, olha aqui, ó. Aqui, neste lado aqui do slide, o que eu tenho? Tem um esquema das duas células. Uma célula com um núcleo maior e o citoplasma bem desenvolvido, que é o fibroblasto, que está bastante ativo. E tenho deste lado, o quê? Uma célula fininha, quiescente, com pouco citoplasma, com um núcleo bem pequeno, que é uma célula menos ativa, que é o fibrócito. O fibrócito, quando necessário, se transforma em fibroblasto. E aí o que acontece? Ele secreta colágeno, e quando já secretou todo o colágeno necessário, ele volta a ser fibrócito novamente. Então, aqui, ó, nessa outra imagem, é uma lâmina de tecido conjuntivo, e a gente vê aqui, ó, nesta primeira seta, um fibroblasto, e nesta segunda seta, um fibrócito. Como é que eu sei que um é fibroblasto e outro que é fibrócito? Porque este aqui da primeira seta tem um núcleo maior do que este aqui. Tem um núcleo mais claro do que este aqui, indicando que esta célula aqui é mais ativa. Então, uma célula mais ativa é o fibroblasto. Uma célula menos ativa é o fibrócito. Existem produtos de comércio que ativam a produção do fibroblasto. Isso é possível? Abre o microfone, Leandro. Oi, professor. Tudo bem? Tudo? Então, tá bom. E aí, me responda. O que você acha disso? Você está indo para a área de cosmeto, não tá? Então, professor, porque as rugas, né? As rugas, as linhas de expressão, com o passar do tempo, né? Que acontece, Sim. é por causa da falta de produção de colágeno, né? Na realidade, de uma menor produção de colágeno, né? O colágeno que a gente produz conforme a gente vai envelhecendo é um colágeno que já não tem uma resistência tão grande quando a gente é jovem, tá? Mas a gente produz colágeno o resto da nossa vida, tá? Porém, com a idade, essa produção cai muito. E aí você fala, e aí os produtos que prometem, né, ativar os fibroblastos, o que você acha disso? Será que funciona? Então, professor, porque se só. Então, é uma coisa a se pensar, porque se só. No caso de uma cicatriz, Isso. então eu teria que fazer um tipo de agressão na minha pele para eu poder. Então, teria que ser assim, como é que posso dizer, um tratamento mais invasivo para poder fazer realmente efeito? Na realidade, isso é muito complicado, porque quem controla a produção de colágeno é a célula e não você. Uhum. Então, se você produzir muito colágeno, você vai cicatrizar o tecido conjuntivo e ele vai perder a função. Tá? Então,
a gente vê aí, né? Se você ingerir colágeno, por exemplo, a gente está vendo aí, né? Compre cápsulas de colágeno. Será que funciona isso? Olha, professor, eu vi uma vez uma cliente lá na farmácia, quando eu fazia estágio, que ela tirou uma foto do antes e o depois. E eu não vi, porque quando essa cliente foi na farmácia, eu não estava ali na frente da loja, eu estava no laboratório. E as meninas falaram que foi, assim, uma mudança muito grande. Ela estava chupando umas balinhas, era como se fossem umas gelatinas de colágeno. E ela falou que deu efeito mesmo, mas é uma coisa só ótica, assim, depois sai o efeito? Vai cair de novo? Manda ela parar de chupar a balinha. Entendi. Tá? Porque o que acontece? Esse colágeno que a gente ingere por via exógena, né? Por via alimentação, via cápsula, enfim, o que for, né? É um colágeno que é rapidamente degradado. Tá? Então, o que vai acontecer? Tudo bem, a mulher está tomando colágeno lá, está fazendo efeito perto do que era, talvez no primeiro momento até faça. Tá? Mas depois o índice de degradação, porque o colágeno é uma proteína, né? E as proteínas exógenas, né, que a gente ingere, a própria gelatina que a gente come, né, que dizem, come gelatina porque é bom para cicatrização, tá? O que vai acontecer? Essa gelatina, ela vai, né, o colágeno constante na gelatina, ele vai ser degradado rapidamente. Tá? Então, né, isso é muito relativo para processos medicinais de cicatrização, para melhorar a cicatrização, realmente vale a pena você ingerir colágeno na forma de gelatina, realmente vale a pena, né? Por isso que nos hospitais eles dão gelatina para o paciente que vai fazer cirurgia. Não é economia, tá? É porque realmente tem, né, toda uma função, tá? Fase daquele hidrolisado do tipo 2 paratrós, tem um custo alto, isso, exatamente, tem um custo muito alto, tá? E não há garantia de que vai funcionar. Melhora a situação, se você não tem colágeno, ingere colágeno, é claro que você vai ter uma ligeira melhora. Tá? Porém, este colágeno ele vai ser o quê? Vai ser destruído. Tá? O colágeno hidrolisado, ele já vem pronto para ser usado. Tá? Não é que ele não funcione, não é que ele funcione melhor, é que a gente pula etapas de produção de colágeno. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um esqueminha de produção de colágeno, vocês vão entender o que acontece aí, tá? Mas assim, precisa tomar muito, muito cuidado com isso. Né? Tem muita picaretagem no mercado que diz que vai deixar, vai fazer o preenchimento, vai fazer o restabelecimento da ação do fibroblasto. O fibroblasto, ele funciona só em casos de lesão para cicatrização, no caso do adulto, né? Claro, vai suplementar, só que não adianta nada você tomar colágeno e não tomar vitamina C, por exemplo, tá? Porque a vitamina C, ela participa de todo esse processo de fabricação do colágeno. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Professor, então os cremes, existem cremes caríssimos de ácido retinóico e vários cremes que prometem aí no mercado. Então é balela? Não adianta nada? Não, funciona. Funciona. Só que eles estão agindo em outra área, né? O que eles estão fazendo? Esses cremes, né, que tem ácido, que tem glicosaminoglicanos, eles mantêm o tecido conjuntivo mais hidratado. E aí você, com um tecido conjuntivo bem hidratado, a sua pele fica muito bonita. Tá? Então, eles seguram a água dentro do tecido conjuntivo. São moléculas que têm, né, predileção por água, né, aquela água tecidual. Tá? E aí, o que acontece? Você acaba melhorando a hidratação e a qualidade, né, do seu tecido conjuntivo.
Entendi, professor. Então há esperança. Obrigada, professor. Sim, e eu acredito que com o passar do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, uma hora vão conseguir realmente substituir, fazer, né, tudo isso. Eu acredito que sim, que a tendência é a gente conseguir, mas fisiologicamente falando, é complicado. Sim, entendi. Obrigada, professor. Nada, a Joana está falando, tá? É por isso que os colágenos em pó acompanham vitamina C? Isso. A vitamina C, ela é extremamente importante no processo de formação de colágeno. Vocês já vão ver por quê, né? Então, olha só, neste slide aqui, ó, eu tenho um fibroblasto ativo, olha como ele está grande, né? Como ele está bem desenvolvido, secretando fibras colágenas. Na realidade, secretando fibrilas de colágeno. A fibrila de colágeno ela é muito mais frágil do que uma fibra de colágeno. Tá? Então, na realidade, o que ele secreta são fibrilas de colágeno. Né? E aqui, ó, eu tenho um esquemão de tudo o que acontece. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Presta atenção nisso aqui que eu vou falar aqui nesse slide. Tá? Para a gente produzir um colágeno de boa qualidade, a gente precisa ter no nosso organismo aminoácidos. Tá? Que vem da onde? Vem das proteínas que a gente ingere. Né? Então, lá nas proteínas que a gente ingere, 2 aminoácidos são extremamente importantes para a boa formação de colágeno. São a lisina e a prolina, 2 aminoácidos, a lisina e a prolina. E o que acontece? Esses aminoácidos, eles são internalizados, são absorvidos pelo nosso organismo, e este carinha aqui, o fibroblasto, ele pega estes 2 aminoácidos e na presença de vitamina C, tá? A lisina se transforma em hidroxilisina e a prolina se transforma em hidroxiprolina. Então, eu tenho que ter a vitamina C para poder transformá-los de lisina em hidroxilisina e de prolina em hidroxiprolina. Sem a presença de vitamina C, essa conversão é muito abaixo do esperado. Tá? E aí, o que vai acontecer? A hidroxiprolina e a hidroxilisina vão se juntar, tá? E vão dar início a um processo de formação de uma estrutura que vai se formar colágeno. Então, eu pego a prolina, na presença de vitamina C, transforma em hidroxiprolina, pego a lisina, na presença de vitamina C, transforma em hidroxilisina, e aí essas 2 substâncias, hidroxiprolina e hidroxilisina, né, elas são metabolizadas pelo meu fibroblasto e dão origem a uma substância que vai se chamar de procolágeno. O próprio nome já está dizendo, né? Procolágeno. É uma substância que vai se transformar em colágeno. Essa substância não vai ser usada pela célula. O procolágeno, ele não usa, né? O fibroblasto, ele não usa o procolágeno. Então, o que ele faz? Ele envolve o procolágeno em membranas e joga lá fora no tecido conjuntivo, na substância intercelular. Tá? Tudo que uma célula não usa, ela envolve por membrana e joga para fora dela. No caso do nosso fibroblasto, né, o procolágeno não é usado. Né? Então, o que ele faz? Ele engloba isso numa vesícula e joga do lado de fora da célula, na substância intercelular. Tá? E aí, o que vai acontecer? Este procolágeno, ele tem na beiradinha da molécula, na beiradinha dela, então olhem aqui onde eu vou passar o mouse, ó, tá? Na beiradinha do meu procolágeno, eu tenho estruturas chamadas de peptídeos terminais, que não deixam
o meu procolágeno interagir com outras moléculas de procolágeno. Então, no finalzinho, tem um peptídeo, chamado de peptídeo terminal, que não deixa com que o procolágeno interaja com outros procolágenos que estão sendo liberados lá pelo meu fibroblasto. No tecido conjuntivo, existe uma enzima chamada de, olha aqui, ó, procolágeno peptidase, que no lado de fora, né, no tecido, na substância intercelular, essa enzima vai lá e cliva esses peptídeos terminais. Quer dizer, tira do meu procolágeno os peptídeos terminais. E aí, os meus procolágenos começam a se enrolar em outros procolágenos, dando origem ao que a gente chama de tropocolágeno. Então, eu tenho o meu procolágeno, que quando é jogado fora da célula, tem na sua extremidade um peptídeo terminal, tá? Que não deixa com que ele interaja com outras moléculas de procolágeno. E aí vem uma enzima, cliva esses peptídeos, retira isso, e aí o meu procolágeno começa a se envolver, se enrolar com outros procolágenos, dando origem a uma outra estrutura chamada de tropocolágeno. E aí esses tropocolágenos se envolvem entre si, dando origem ao que a gente chama de fibrilas de colágeno. As fibrilas de colágeno se envolvem com novas fibrilas de colágeno, dando origem às fibras colágenas, que por sua vez se envolvem com mais fibras colágenas, dando origem aos feixes de fibras colágenas. Então, é uma sequência de produção. Se eu não tiver lá em cima, no início da minha, né, cadeia, vitamina C, esse colágeno que está sendo produzido, essas fibrilas de colágeno, essas fibras de colágeno, esses feixes de fibras de colágeno, eles são muito frágeis. Eles não têm capacidade de dar sustentação a nada. Tá? Então, a falta de vitamina C, ela faz com que o colágeno produzido pelo fibroblasto seja de qualidade inferior, não seja resistente a esse ponto, né, de sustentar alguma coisa. Quando vocês estudaram lá no colégio, vocês estudavam história, né? A professora de história falava que naquele tempo do descobrimento, o que acontecia? O pessoal entrava no navio, né, e passava meses, às vezes anos navegando, né? E aí, obviamente, eles não tinham verdura, eles não tinham frutas para se alimentar, não tinham fontes de vitamina C. E aí, o que acontecia? Esses caras sofriam de uma doença chamada de escorbuto, que é a falta de vitamina C, que produz um colágeno muito ruim, né? E aí, o que acontece? O cara perdia os dentes, né? Porque quem sustenta o dente no osso é colágeno. O cara tinha rompimento, tinha hemorragia muito fácil, porque o colágeno em volta dos vasos era muito vagabundo, né? E aí o cara tinha hemorragias aí constantes, perda de dente, né? Tinha flacidez na pele, ainda o cara ficava no sol, né? Em alto mar, isso acabava com a pele do cara. Mas era pela falta da vitamina C, do tal do escorbuto. Perguntas? Não? Ai, que delícia. Então vamos em frente. Ah, só porque eu falei que ia em frente, alguém pergunta. Fala, Stephanie. Professor, eu queria tirar uma dúvida rápida, mas era em relação ao assunto anterior que a Leandra trouxe sobre cosméticos e tal. Eu queria perguntar sobre o colágeno verisol, porque ele fala que ele é um composto de peptídeo bioativo de colágeno que estimula a produção de colágeno na pele.
E aí? Não, eu queria saber se ele se difere muito desses outros. Ele é Faço a melhor mínima por ideia. isso? Não faço a mínima ideia. Nunca tinha ouvido falar nesse cara. Como ele chama? É Verisol. Ele é Verisol. um. Verisol o que é Verisol? É a marca? É a patente deles. Ah, é a patente. Colágeno Verisol? Isso. É um É. colágeno feito. É para estimular a produção de colágeno na pele. Ele é específico para pele. É bem interessante. Eu acho que Você colocou isso no chat, coloquei. chat? Deixa eu ver. Ele é Peraí. diferente Tá, dos tem o outros nome dele colágenos. lá? Tem. Então eu vou pesquisar e a semana que vem eu te digo qual é a Obrigada, diferença. professor. Tá? Pode deixar. Obrigada. Gente, falta menos de 1 minuto. Eu vou reconectar, tá? Para a gente continuar com as outras células do tecido conjuntivo. Vamos ao mesmo convite para entrar. Eu só vou esperar gravar essa aula e aí eu volto. Eu aviso lá no WhatsApp que eu estou voltando, tá? Eu só vou esperar gravar para não perder essa aula. Até já. Stephanie. Oi, professor. Stephanie. Nesse tempinho que estava gravando o vídeo da aula anterior, eu dei uma jogadinha rapidinha no Google, né? E assim, eu só vi propaganda, tá? Propaganda, propaganda, propaganda. Eu não vi nada de científico em cima disso. Então, eu vou procurar com mais calma, tá? Jogar talvez no inglês para ver alguns trabalhos, e aí eu te respondo direitinho como é que funciona isso, tá? Se o senhor quiser, eu acho que eu tenho a literatura dele ainda em algum pendrive. Se tiver, manda para mim. Eu encaminho por e-mail, pode ser? Pode ser, não tem problema não. Tá bom. Tá? Obrigada, Obrigado. professor. Imagina, obrigado eu, Stephanie. Professor, uma vez, né, lá na farmácia... Fala, Leandra. Então, quando eu estava lá na farmácia, era uma área que eu gostava bastante de ficar lá perto dos colágenos, né? Eu achava bem interessante. Sei. E aí, acho que foi a farmacêutica, eu não me lembro se foi a farmacêutica ou a vendedora, enfim, ela estava me explicando, professor, que a molécula do colágeno, eu não sei, tá? A gente ainda não teve isso, eu vou falar o que falaram. A molécula do colágeno, ela é grande, ela é muito grande. Então, tem o colágeno, tem uma parte da molécula que vai atuar nas articulações, uma parte que vai atuar na pele. E aí, essa do Verisol, ela é extraída, a parte do colágeno, que atua especificamente na pele. Então, dependendo do que o colágeno para que ele é utilizado, ele é extraído a parte da molécula de interesse para aquele tratamento. Mas eu não sei se isso é verdade, professor, e eu não faço ideia de como seja a molécula do colágeno. Na realidade, a gente tem, acho que 12 ou 13 tipos diferentes de colágeno, tá? Não é uma única molécula de colágeno que a gente tem. Então, tem colágeno 3, que é mais resistente, tem colágeno 4, que é mais fino, tem colágeno 1, né? Tem colágeno 7,
tem uma série de colágenos diferentes. Tá? Talvez eles consigam trabalhar com esses colágenos diferentes, né? Estimular a síntese desses colágenos específicos, tá? E não, de repente, pegar um pedaço do colágeno para poder usar aí no caso, né, na pele, que é o que a gente está falando. Tá? Talvez seja alguma coisa nesse sentido. Estimular um tipo específico de colágeno que pode dar maior sustentação à pele. Professor, eu achei Pois aqui é. uma definição na literatura. Hum. Eu joguei aqui no Google, eu consegui puxar. Ele tá falando que assim, o verisol é uma combinação única de peptídeos bioativos de colágeno obtidos a partir de uma hidrólise específica por uma enzima Eu li isso patenteada. também. Eu li. Quem é que está dizendo isso? É da Iberoquímica. Que é a produtora. Isso. Então é assim, não vou dar ouvido para o que ela fala. Ela não vai dizer que o produto dela é ruim. Vou procurar artigos, tá? Vou procurar artigos. Eu também vi isso aí, eu já tinha lido também, que é uma das primeiras coisas que aparecem ali em destaque, né? E assim, eu prefiro procurar nos artigos, tá, Stephanie, do que na propaganda do laboratório. Com certeza. Tá? Mas aí a semana que vem eu te retorno isso. Beleza, obrigada. Tá bom? Nada. Professor, Então vamos lá. posso fazer uma pergunta? Já fez, né? 2, então. Fala. 3, vamos lá. A doença a síndrome de Ehlers-Danlos, professor. O que tem? Ela também é um problema no tendão. Uma alteração na qualidade do colágeno. Né? Do tecido conjuntivo. Isso, é uma alteração, né, no tipo de fibra que é produzido. Porque, assim, eu vi que tem pessoas que a pele fica muito fina e acaba se rompendo e cai fica com uma elasticidade maior, né? Ela é tão fina que o cara consegue esticar a pele, né? Sim, porque eu conheci uma moça com Ehlers-Danlos e ela não tem esse rompimento na pele. A irmã dela tinha, parece que é genético isso, da família dela. Sim, com certeza. E os outros parentes dela, todos perderam dentes, tinha várias feridas, ficaram bem não acometidos. Cicatriza, né? Não cicatriza. Colágeno de peça com qualidade. E ela era a única que não tinha esse problema, mas ela conseguia se desdobrar, né? Ela conseguia se virar todinha. E aí ela tentava fazer alguma coisa para ver se melhorava, mas... Não adianta, né? Não adianta, genético. E ela reclama de muita dor. É porque você tem o colágeno nas articulações e tudo mais, né? Também, né? Então, realmente, mas não tem o que fazer. Você pode tentar melhorar a qualidade de vida. Mas é genético, ela sempre vai produzir esse tipo de colágeno. Mesmo né? ela Que é mais para uma fibra elástica do que para um colágeno, né? Se a gente for ver. Então, se ela tomar no colágeno tipo 1, tipo 2, não vai adiantar de nada. E olha, sinceramente, não faço ideia, mas eu acho que não. Porque imagina você substituir o colágeno do corpo, porque no caso dela, né, vai precisar aí de uma quantidade muito grande de colágeno, porque o colágeno todinho do corpo dela é ruim, né, de uma qualidade ruim. Né? Talvez aí um tratamento médico aí para talvez tentar melhorar, tudo bem, mas tomar colágeno, não sei não. Ela tentou tratamento com condroitina e glucosamina e não deu certo. Ela disse que não resolveu de porcaria nenhuma. Para tentar dar uma sustentação no tecido, né? Sim. Condroitin sulfato, né? Sim. Mas aí é genético, né? Aí realmente fica muito difícil de você tentar solucionar isso com substâncias exógenas. Então certo? tá bom. Obrigada. Nada. Continuando nossa aula, então. Vamos lá.
Isabela, desliga o microfone. Isso. Então, né, a qualidade do nosso colágeno está ligada, né, à presença da vitamina C. Se não houver vitamina C, a gente tem um colágeno de péssima qualidade. Se você for parar lá na gelatina que os caras dão no hospital, aquela gelatina também é rica em vitamina C. O que vai fazer com que aquele indivíduo que for fazer, né, for sofrer uma cirurgia, ele tenha um estímulo para a produção desse colágeno. Então, vamos lá. Seguindo, temos uma outra célula chamada de plasmócito. A célula, o plasmócito, ele é aquela célula derivada do linfócito B. É a célula na qual o linfócito B se transforma para poder produzir anticorpos, que são as imunoglobulinas. Então, o que acontece? Este plasmócito, ele é uma célula do tecido conjuntivo derivado dos linfócitos do tipo B. E aí ele tem essa aparência característica aqui, ó. Percebam que ele não é uma célula muito comum. Olha esse aqui, ó. Ele tem um núcleo deslocado para uma extremidade e a parte superior aqui, né, o lado contrário do núcleo, né, no citoplasma, ele tem muito retículo endoplasmático. Por quê? Porque neste retículo endoplasmático são sintetizadas as imunoglobulinas, né? As IGs que a gente chama, IgE, IgA, IgG, né? No caso aí do nosso plasmócito, né? Ele sintetiza essas imunoglobulinas, né? E as imunoglobulinas são lançadas nos tecidos, nos vasos sanguíneos, para poderem ir atuar, né, nos seus respectivos, né, antígenos. Quando ele secreta, vocês já tiveram imuno com a professora Luciana, né? Então, quando ele secreta as imunoglobulinas, uma quantidade muito grande de imunoglobulinas é sintetizada, muito mais do que a gente precisa. E aí o que vai acontecer? Essas imunoglobulinas que sobram vão aderir a quem? À parede de outra célula chamada de mastócito. Então, o meu plasmócito, ele produz anticorpos, que são as imunoglobulinas, em grande quantidade. Quando ele secreta essas imunoglobulinas em grande quantidade, o que não é usado é armazenado onde? Na célula chamada mastócito, na parede, né, na membrana celular de uma outra célula do tecido conjuntivo chamada de mastócito. Então, essa célula, por exemplo, ela é a responsável pelas grandes alergias, pelos grandes processos alérgicos que nós temos, né? Porque ela sintetiza imunoglobulina, que é a IgE, né, que é responsável pela alergia. Então, as pessoas que têm alergia produzem muito IgE contra aquele antígeno, que pode ser um produto químico, pode ser um alimento, pode ser um corante, pode ser um medicamento, né, que é produzido anticorpo contra esta substância. E aí o que acontece? Essa substância vai ser armazenada lá na parede do mastócito, que é uma outra célula do tecido conjuntivo, né? Mast cell, mastócito, né? Também é uma célula grande, cheia de grânulos no seu citoplasma, né? Então, olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma imagem aqui, para vocês entenderem. Olha aqui, ó. É uma célula cheia de grânulos dentro dela. Olha aqui uma micrografia eletrônica. Ó, isso aqui é um núcleo e o citoplasma dela está cheia de grânulos. É aqui
nesta célula que os anticorpos, olha aqui, ó, ficam aderidos. Então, o plasmócito produz o anticorpo que não é usado fica armazenado aqui na parede do mastócito. E quando este anticorpo tem que ser usado, né, quando ele se solta daqui para poder fazer o seu papel, né, para combater um antígeno, esta célula libera no tecido conjuntivo, nos vasos sanguíneos, os seus grânulos. Então, o plasmócito produz anticorpo. O anticorpo que não é usado vai se ligar à parede do mastócito, que é essa célula aqui. Essa célula tem dentro dela uma quantidade enorme de grânulos de duas substâncias. Uma substância chamada de histamina e uma substância chamada de heparina. A heparina é um anticoagulante e a histamina é uma substância que tem a capacidade de fazer o quê? De contrair músculo liso. Além disso, ela tem a capacidade de aumentar a produção de ácido clorídrico, a minha histamina. Então, quando essas substâncias são liberadas, eu tenho o quê? Eu tenho uma vasodilatação e uma contração da musculatura lisa. Além disso, eu tenho um aumento da secreção de suco gástrico. Tá? Então, quem tem alergia, o que tem? Tem uma quantidade muito grande de anticorpos na parede desses mastócitos. E aí, cada vez que você tem contato com aquela substância que você tem alergia, este cidadão aqui, este mastócito, ele degranula, tá? E aí, o que acontece? Quem tem alergia fica avermelhado. Por quê? Porque os grãos do mastócito têm o poder de dar vasodilatação. Coça, né? Porque quando dá vasodilatação, sai mais líquido, dá edema. O edema pressiona as terminações nervosas, dá coceira, dá prurido, dá inchaço, que são as reações alérgicas características aí. Tá? Então, o que vai acontecer? O meu plasmócito vai produzir um anticorpo anti alguma coisa, ante um medicamento, ante uma substância nutritiva, ante qualquer substância, e aí este anticorpo vai ficar lá depositado na parede do mastócito. Cada vez que você tiver contato com aquela substância, você vai ter uma crise alérgica, tá? Que é o quê? Vai ficar avermelhada, vai ficar com coceira, às vezes vai sentir a garganta fechar por causa do edema de glote, que dá um edema. Fecha o microfone, por favor. Obrigado. Tá? Vamos fechar esse microfone, por favor. Então, o que acontece? Cada vez que eu tenho uma reação alérgica, é por causa desta célula que está liberando os seus produtos, a heparina e a histamina, que estão liberando essas substâncias no tecido conjuntivo e aí no vaso sanguíneo. Tem pessoas que têm reações alérgicas exageradas, que é o que a gente chama de quê? De choque anafilático. É tanta histamina que é liberada que o indivíduo começa a edemaciar, começa a inchar. Então, fecha a glote aqui. O indivíduo tem dificuldade de respirar, aí o que acontece? Começa a passar mal, porque aumenta a acidez estomacal, começa a querer ter ânsia de vômito, às vezes o vaso dilata tanto que a pressão cai e a pessoa desmaia, Então, aí nesses casos, nesses indivíduos que têm propensão a ter esse choque anafilático,
a gente sempre tem que administrar um antihistamínico para eles, né? Porque é a histamina que causa esses efeitos. Por quê? Porque libera, né, essas substâncias aqui, que tem esses grânulos dentro da célula, que tem heparina e histamina. Tem gente que degranula, a gente chama de degranulação, está aqui no slide, ó, degranulação dos mastócitos. Então, libera muito grânulo, acaba dando um choque anafilático, né? Então, olha aí, ó, imagens de choques anafiláticos. Deixa eu mudar aqui. Olha, edema, tá? Às vezes só pelo contato, que são as que a gente chama de dermatite de contato, ou sistêmico mesmo, né? Olha aqui, ó, né? Essa senhora aqui, no estado normal dela, e após contato com alguma substância que acabou modificando, né? Essa criancinha aqui, ó, com edema de língua, tá? Aqui edema de lábio superior, edema de pálpebra, né? Isso aí são o quê? Choques anafiláticos, são uma reação, né, muito grande a determinado antígeno. Vamos lá, dúvidas? Vamos lá, tem gente perguntando. Qualquer tipo de alergia, né, professor? Qualquer tipo de alergia, a qualquer produto, né? Acredito que é isso que você está perguntando, né? Isso, uma rinite, por exemplo, tem aí, né? Só que a rinite, ela tem o que? Ação nos vasos, né? Então, ele é vasodilatador e a pessoa fica, né? Espirrando, tossindo, às vezes lacrimejando, às vezes o nariz escorre, né? Mas também é por uso, né? Dessas substâncias aí, que é a histamina e a heparina, que são secretadas em grande quantidade, né? Então, se, sei lá, de repente alguém começar a passar mal aí num quadro desse, começar a inchar, começar a sufocar, aplica um antihistamínico nessa pessoa, que aí corta o efeito da histamina e ela volta, né, a ter seu estado normal. Fiquei em dúvida de quando são liberados os grânulos, toda vez que eu tenho contato com o antígeno. Então, quem tem rinite, por exemplo, não pode com pó. Cada vez que entra num ambiente empoeirado, o que acontece? Degranula o mastócito, porque tem contato com um antígeno que é capaz de liberar os anticorpos. Quem tem alergia a medicamentos, cada vez que toma um medicamento, né, o organismo, os anticorpos reconhecem aquele medicamento como um antígeno e vão degranular o mastócito. E sempre o processo alérgico, ele se dá da segunda vez que eu tenho o contato, nunca da primeira vez. Tá? Da primeira vez a gente só é sensibilizado, a gente nem percebe isso, né? A gente acha que nunca teve contato, comi determinada substância e me deu alergia. Na realidade, você já tinha sido sensibilizado anteriormente, e aí você acaba tendo a reação alérgica, né? Porque a primeira vez que eu ingiro uma substância, aquela minha célula plasmócito vai produzir anticorpo contra ela. E como é uma quantidade muito grande, né, ela provavelmente, essa substância, ela é inutilizada rapidamente. Aí, da segunda vez que eu vou ter contato com este antígeno, seja ele qual for, né, aí sim eu tenho uma quantidade grande de anticorpos produzidos e que estão aderidos à parede do mastócito. E aí, cada vez que eles saírem, né, fizerem menção de bloquear o antígeno, o mastócito vai degranular e aí eu vou ter a minha reação de alergia. Vamos ver se tem mais alguém querendo saber alguma coisa. Não. Não. A Ana Fernanda. Professor, o desenvolvimento da asma está relacionado com a rinite? Não. Não necessariamente. São coisas distintas.
Estava no privado. Nossa, não podia responder para todo mundo, né? A Fernanda perguntou assim, ó, professor, o desenvolvimento da asma está relacionado com a rinite? Perguntou no privado. Eu estou O respondendo professor no mandou privado errado. também. Mandou Hã? errado, professor. Não, é que eu esqueci de clicar no todos. Ah, bom, então aí tá todo mundo sabendo agora, tá? Pronto. Quer que eu faça a Isso. pergunta de novo para todo Não, mundo? já fiz, né? Já fiz. Então, Tá todo pronto. mundo sabendo. Né? Então, Não, pronto. não está relacionado. Existe um componente na asma que é alérgico também, Tá. tá? Mas isso não quer dizer que uma coisa esteja relacionada à outra. O indivíduo pode ter rinite, pode não ter asma, o indivíduo pode ter asma e não ter rinite, tá? Ou pode ter os dois, né? Se for azarado. Eu. Claro, imagina se não. A Leandra Eu falando que eu sou também, um tô. doce. Eu sou um doce. Quem também falou aí que eu não vi? Eu, Thaís. A Thaís também, então. Então, Isso. professor, na verdade, assim, a bronquite, eu tenho... Quando eu passei no alergista, ele falou que eu tinha bronquite alérgica. Porém, eu fico muito cansada. Seria asma, não seria? A bronquite, dependendo do grau, ela também diminui o fluxo aéreo, o que Sim, resulta num cansaço, sim. tá? Então, eu posso pensar que é uma bronquite alérgica mesmo. Eu acredito que seja. O que Tá. você toma quando você tem essa bronquite alérgica? Eu uso a Alenia, a bombinha, né? A Ou faço bombinha? inalação, ou Tá, faço é medicina. algum vasodilatador, né? Alguma coisa que Sim. dilate. E os medicamentos normal para rinite e sinusite? Sim, claro. Calma, vocês vão ter bronquite, asma, vocês vão ter uma aula só de sistema respiratório, que a gente vai falar em uma série de doenças respiratórias. Calma, tá? A Letícia está perguntando como é que diferencia, né? Calma, Letícia, espera um pouquinho que você vai saber. Tá? Na maioria das pessoas, o que a gente tem é bronquiolite e não bronquite. Tá? É que bronquite é o nome mais fácil, né? Mas na realidade é bronquiolite. A gente tem os bronquíolos alterados. Quem mais? Vamos lá. Ô, Leandra, é lógico que eu sou um doce. Eu não percebi, foi a única coisa. Aí já tinha falado. Isso aqui tá tudo gravado, viu, Leandra? Tá tudo gravado. Isso vai ser usado contra você um dia. Que absurdo! É, vai escrevendo o que quer aí, vai. A Joana se diverte. Joana só kkkk lá. Joana, Ana. Não vale editar o vídeo. Não vou editar, não. Vou passar na formatura de vocês isso. Vocês estão ferrados. Tô elogiando. Aham. É, o só que não, né? Também é um elogio. Bom, gente. Então, é isso. Tá bom? A gente se encontra às 9 horas. Já mandei o convite. A gente se encontra às 9 horas na aula de patologia. Eu mandei a Mariana tossir, que era por causa dessa aula toda aí que a gente tá tendo, né? Bronquiolite, asma, essas coisas, tá? Caraca, tá ligado. Ai, desculpa. Se ela sobreviver, a gente encontra ela na aula de Desculpa, patologia. professor, essa bosta tá? ligou de novo aqui. Desculpa. Isso, tá bom. Tchau, gente. Até mais tarde, hein? A gente se encontra no... Todo mundo rindo. A gente se encontra na patologia. Até já.